Só existe consciência coletiva. Por isso, você não é consciente. Quando a gente vai analisar, o conjunto, há uma descrição que se aproxima muito da verdadeira concepção de consciência. Enquanto o indivíduo ele apenas tem autolocalização, ele sabe que ele só sabe porque existe o outro. Você sabia que se não existisse outros seres humanos, ou outras criaturas, ou outras coisas para você fazer comparação, você não se reconheceria diante de um espelho, caso o espelho existisse? Foram feitos testes em animais. Uns que vivem mais a nível individual e outros que vivem em coletivo. Por exemplo, o polvo do mar, né? Ele vive muito bem, obrigado, sozinho, no fundo das marés. Pegaram um polvo, marcaram num lado da cabeça, né? Fizeram tipo uma incisão, um ferimento para que ele sinta. Ele simplesmente vive com aquela ferida sem perceber que ela está ali. Fizeram a mesma coisa com primatas. Fizeram uma pequena incisão, né, não muito profunda, mas que denote sensação de dor. E os primatas que estavam marcados começaram a ser observados por outros primatas não marcados. O primata que estava ileso tocava com seus dedos no ferimento do outro e avisava: tem um ferimento aí. Observava o sangue, que algo estava errado. Aí aquele que foi marcado começou a ter noção de si, começou a se tocar e sentir que realmente tinha algo ali. O ser humano é a mesma coisa. A gente só sabe que é doença porque a gente reconhece doentes. Senão você não saberia se você fosse sozinho no mundo. Por exemplo, duas pessoas observando um copo. Se uma virar o rosto, e você pode fazer esse teste quase pueril, qualquer coisa que você está observando, quando você tira o foco, desaparece diante da sua visão. Se não for o outro avisar, tem um copo aí, você esqueceu do copo. É como se ele não existisse. Ele está ali, mas ele não existe para você. Mas se ambos virarem o rosto e se esquecerem do copo, sem ter um terceiro para esbarrar no copo e chamar a atenção, né, talvez espatifado no chão, com o som, o copo permaneceria ali eternamente, sem ser percebido ou reconhecido. Vocês querem ver uma coisa? Todas essas crenças atuais, né, em alienígenas, avistamentos, né, santos, que ainda percorre até os dias de hoje, essas crenças antigas, crenças em raças alienígenas, em coisas batendo na Terra. Por que elas não acontecem? Porque o coletivo, a grande massa, não coloca energia nisso para acontecer, para se manifestar. Então vai ser bem difícil, né, aparecer para todos
o dito do anjo, o dito do santo, o dito do avatar. Porque mesmo que eles apareçam, eles não serão reconhecidos, porque não faz parte da crença, e a crença é uma energia. E essa energia se torna egrégora. E muitos que têm experiências individuais com essas coisas podem estar caindo na fantasia, ou podem realmente estar experienciando e não ser aquilo que eles creem. Pode ser um holograma, pode ser uma ilusão, pode ser algo inteligente disfarçado, porque qualquer coisa é mais inteligente que o ser humano, né? Convenhamos, o ser humano ele não está no top da cadeia. Ele é mais cadeia alimentar dele mesmo. Ainda não sei como nos tornamos canibais, porque estamos aqui para devorar um ao outro, né? De forma metafórica, mas percebo, um puxa o tapete do outro constantemente. Quando a gente vai analisar a sensação de cada pessoa, vamos analisar o sabor do morango. Para um, não é o mesmo sabor para outro. Porque se a gente pudesse, né, reproduzir o sabor que um sente, olha só, estamos falando de sabor, não estamos falando de dor, que é uma coisa muito mais complexa, complicada. Nós teríamos que desempenhar um grande esforço para que um mecanismo, uma máquina, reproduzisse esse sabor que um homem sente. Você imagina ainda reproduzir o mesmo sabor que cada um sente. Senão, hoje em dia, nós não precisaríamos mais de seres humanos sobre a face da Terra. Bastaria, né, como acontece com os rovers lá nos planetas, que separam partículas químicas e daí definem, mandam o sinal para a Terra, isso é oxigênio, isso é orgânico, isso é inorgânico, isso é cobalto, isso é ferro, ou isso é água, hidrogênio. Mas esses mecanismos não conseguem juntar tudo e dizer assim, eu estou sentindo isso. Senão a máquina teria alma. Então, se não se pode reproduzir a mesma sensação do sabor, e ainda o sabor avaliado por cada ser que está sentindo, então está sendo impossível de se ter uma consciência coletiva, de todo mundo entender a mesma coisa, porque está todo mundo entendendo da sua maneira. E o mais próximo da sua maneira, as afinidades, né, e a vantagem que há disso, forma-se grupos entre os próprios consoantes que divergem. Por isso você vê famílias se desmembrando, né, com a mesma genética, você vê pessoas dentro da mesma religião, do mesmo partido político, do mesmo time, da mesma ciência, discordando. E pode ver que a própria ciência só vira matéria, eu digo matéria em livro documentado, quando um grupo de cientistas concordam com a mesma teoria. Porque se vem só um, ele logo é afastado, se não abatido. Como aconteceu certa vez, segundo consta, 3 cientistas tinham um projeto para a cura do câncer e da AIDS. O avião foi abatido. Acontece algum evento, né? Eles dão um jeito.
de calar as criaturas, quando isso está muito próximo do individual, porque o individual não interessa para o coletivo. Então, quem na verdade está ganhando com isso, né? O patrão da empresa, como eu citei no outro livro, no outro vídeo, ele tem algo a ganhar, a continuidade da empresa. Mas como estamos se falando de consciência, o que a consciência está ganhando assistindo? Assistindo sem se envolver, então não pode interferir, nem para bem nem para mal, não pode melhorar nem piorar. Então a própria consciência está submetida às leis, então a consciência não é também o topo da cadeia, porque senão ela resolveria tudo que ela cria. Mas aí a gente entra naqueles conceitos, né, aquelas falácias da espiritualidade que devemos se diminuir, né, ao micro, ser apenas um momento. Tudo bem. É muito bom, mas é muito melhor se ocupar com o momento do que ficar desenterrando o passado, né, ou jogando pedrinha no futuro. Porque vai voltar, porque o futuro é um outro momento, ele vai vir em caráter de momento de novo. Então não existe o futuro como não existe o passado, porque eles foram momentos e já passou. Não adianta chorar leite de vaca morta, como se diz aqui no sul. Ou outros vêm com outra conversa que é de expansão. Só que se você expandir uma coisa ao todo, deixará de existir tempo e espaço. Então, quer dizer, você já não vai ver o coletivo. E o micro é tão pequeno que não tem campo de visão para a divisão, porque ele é uma partícula consciente. E se ela estiver consciente, ela vai estar sozinha. Se ela for grande demais, vai ser como o histórico do alossauro, né, que com seu enorme rabo foi extinto porque cada vez que se virava, dava nos outros, nos predadores em seu entorno que também se alimentavam. Também bebiam água nas fontes. Então ele existe, ele é grande, mas ele atrapalha o coletivo, porque tudo é desproporcional. Então, se a natureza ela é econômica, por que ela está desperdiçando tantos corpos, como eu falei? Né? Quem está ganhando ou perdendo no final? Se sempre ao final tudo se dilui, tudo desaparece, inclusive as memórias. 99% do que você fez como manifestação você não lembra agora, porque não caberia em você. Vamos pegar alguns exemplos aqui de seres, né, quase insignificantes da natureza, que ele uma formiga, você pisa nela, nem vê que ela existe. Não é mesmo? Uma abelha, mas a abelha tem alguma troca, né? Eu consigo ter algum proveito dela porque ela produz o mel. Mas você já percebeu como funcionam esses pequenos seres? A abelha, por exemplo, ela se suicida para salvar toda uma colmeia. A natureza sendo econômica e a seleção natural teria sucesso criar criaturas que só tomam de consciência se sacrificarem? Sabe? Não faz sentido técnico, não é nem lógico, porque a lógica deve morrer diante desses assuntos, senão você não entende. As formigas, por exemplo, tem vídeos bem interessantes. As formigas fazem, quando há um obstáculo, uma ponte com seus próprios corpos para que aquelas operárias possam passar por cima delas. Mas nisso, elas sucumbem. Parece ato consciente. Da mesma forma, quando a gente vai tentar ajudar o outro,
Se a máscara for colocada primeiro no outro, não há quem salvar. Não há um salvador. Porque o salvador sucumbe e o outro está precisando de salvamento. Vocês percebem que primeiro devemos ver a falha e não o acerto? Paz reverencial a todos.